Queridos, o Senhor vem preparando essa palavra desde a noite do último domingo, como eu contei aqui no primeiro culto. Tão maravilhoso. O pastor Marcelo, que ministrou no domingo passado, nos 3 cultos, como está acontecendo este domingo, mas ele ministrou uma palavra nos 2 primeiros cultos, no culto das 8 e das 10h30, mas no culto das 18 horas o Espírito Santo trouxe a ele uma palavra diferente, específica, e então ele ministrou, e essa palavra tinha a ver com ressurreição, e ele citou ali o texto que falava a respeito da ressurreição de Lázaro. E ao final ele liberou os pastores e diáconos para ministrar as pessoas com distanciamento, mas chegar mais próximo e ministrar especificamente as pessoas. E naquele momento o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração, que foi entregue pelo menos a 2, eu não lembro se é 2 ou 3 pessoas especificamente. E a palavra era que o Senhor estava ressuscitando áreas específicas da vida dessas pessoas, porém Ele usaria pessoas para remover as faixas e as ataduras da vida delas. E mal eu sabia que o Senhor estava gerando essa palavra de hoje já. E algumas outras confirmações aconteceram durante a semana, durante uma das lives do Modo Abacuque. Em resposta ao comentário de alguém, eu coloquei essa frase: o Senhor vai nos usar para remover as ataduras. E a pastora Ana, que não é boba nem nada, a profeta, viu aquilo, já pegou. Opa, Deus está falando alguma coisa aqui. Depois o pastor Marcelo também teve uma impressão, ela já, sem saber que ela tinha guardado essa mensagem que eu coloquei ali no coração, e ela falou: então deixa eu te dizer algo, o Valdeir fez um comentário e eu entendo que isso é uma palavra que ele vai ministrar. E eles confabularam tudo e depois vieram deixar essa batata quente no meu colo. Mas o Senhor estava falando no meu coração. Eu entendi que era de Deus, entendo que é de Deus. Então eu quero que você receba isso. Deus tem preparado isso, não só para a minha vida, mas para a sua também. Então eu quero começar lendo um texto bíblico. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu quero que você, por gentileza, fique atento à leitura. Está no Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 38 ao 44. A palavra do Senhor diz: então, novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Diga comigo: tirai a pedra. Amém. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram uma pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós somos gratos ao que o Senhor tem feito nesta manhã. Senhor, a palavra que o Senhor preparou e tem liberado sobre nós não são do Espírito. Pai, abrimos nosso coração, damos total liberdade ao Senhor, nos sujeitamos, nossa mente, nosso corpo, Senhor, atentos à palavra que o Senhor está liberando neste lugar, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Queridos, eu quero falar com você
a partir desse texto, algo que Deus foi trazendo ao meu coração. Eu já vou falar para você o título da palavra, para você ficar ligado no que vai acontecer. Amém? O título dessa palavra é Vencendo a Mentalidade Expectadora. Diga assim: vencendo a mentalidade expectadora. Maravilhoso nós podermos ter iniciado essa palavra hoje aqui com o testemunho da Dani. Porque testemunhos, eles são poderosos, porque eles falam de uma realidade, de uma verdade, de uma intervenção de Deus, não apenas de ouvir falar, uma intervenção de Deus que nós recebemos por meio de outros ou que outros nos contaram, mas daquilo que nós vemos Deus fazer na nossa vida ou na vida de alguém próximo. E essa questão da mentalidade expectadora, querido, é algo que nós precisamos lutar com muita intencionalidade para viver. Porque nós temos uma tendência a nos colocar nesse lugar de comodismo, de comodidade ou de conforto, assistindo às coisas. E existe um fenômeno muito estranho, mas infelizmente muito comum, que eu e minha esposa temos percebido durante esses anos na vida, no ministério, caminhando como igreja. Essa questão de estar sendo espectador, visualizando alguma coisa, nos dá uma sensação, uma falsa sensação de que pelo fato da gente estar vendo, de a gente estar assistindo, de alguma forma nós estamos participando daquilo. Não que não seja verdade, nós começamos muitas vezes ter o contato com uma realidade, com uma verdade, a partir do momento que a gente é apresentado a ela. Mas o fato é também que esse é o primeiro passo e um pequeno passo, em vista de tudo aquilo que Deus quer revelar. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, essa mentalidade espectadora é algo que Deus quer nos mover dela, porque nunca foi recomendável, nunca foi o caso, mas ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Queridos, eu creio de todo o meu coração que eu e você nascemos nesse tempo porque Deus tem um propósito, o Senhor tem uma resposta para essa geração através da minha e da sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Você crê nisso mesmo? Eu e você somos uma resposta de Deus para essa geração. Então Deus não se enganou, não foi por acaso, não foi um acidente dos seus pais, não foi um descuido deles que o trouxe para este tempo. Deus, para esse tempo, para essa hora, o Senhor nos chamou. E o que acontece? Se nós não nos desvencilharmos, não nos libertarmos dessa mentalidade, dessa visão de mundo espectadora, nós não vamos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque nunca foi sobre apenas contemplar, querido. Sempre foi em dar uma resposta. Eu quero citar alguns exemplos bíblicos, antes que a gente volte para o texto aqui de João, mostrando para você que no ministério de Jesus, sempre, em todo momento que Jesus fez algo, falou algo, curou alguém, ele desafiou essa pessoa a um comportamento e uma atitude. Jesus nunca fez nada à revelia da vontade das pessoas. Jesus nunca fez nada contra a vontade. E eu disse aqui de manhã o que eu quero repetir para você. A nossa liberdade é um valor tão caro a Deus, tão precioso para o Senhor, que Ele não vai violá-la nem mesmo para fazer o nosso bem, nem mesmo para fazer o bem a nós. Porque Deus não faz o bem por meios errados, Deus não faz o bem violando a liberdade de alguém. Ele sempre vai insistir, vai nos atrair, vai nos confrontar com a verdade, mas Ele espera uma resposta minha e sua. Eu quero ler um texto que está... eu quero citar para você um texto que está em Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao 18, nós temos a história da cura de um homem que tinha a mão ressequida, uma mão atrofiada. Jesus estava num certo ambiente, há uma discussão ali, de pessoas que estavam questionando Jesus, e no meio disso, dessa situação, Jesus chama esse homem e diz: vem para o meio. Diga comigo assim: vem para o meio.
Provavelmente esse homem era daquele tipo de pessoa que vai na igreja, ele senta lá naquela última cadeira, quase que atrás de uma coluna, se esconde bem atrás de alguém. Aqui, se bem que não tem como fazer isso, porque a plataforma é alta, né? E a gente enxerga todo mundo aqui. É por isso que essa plataforma é alta, só para isso, para que a gente possa enxergar você e vocês possam nos enxergar também. Mas o fato é que Jesus chama esse homem dizendo, vem para o meio. Ele precisou sair de um lugar de periférico, ele saiu de um lugar escondido e vir para o centro das atenções. E a minha pergunta é, o que teria acontecido se esse homem não tivesse vindo? Eu não sei. Mas a questão é que Deus o chamou, dizendo, vem para o meio. Estando ele no meio, Jesus disse, estende a sua mão. O que teria acontecido se esse homem não tivesse estendido a mão? Eu não sei. Pense comigo. Mas a questão que eu quero chamar a atenção, Jesus desafiou aquele homem e ele deu respostas a isso. E no momento que ele estendeu as mãos, a palavra do Senhor diz que a sua mão foi completamente curada. Aleluia. Você perdeu uma chance, querido, de dar um glória a Deus aí. Nós estamos falando sobre mentalidade espectadora ou mentalidade protagonista. Você está aqui hoje, querido, você não é um espectador. Eu falei de manhã, durante muito tempo, a nossa linguagem denunciava a nossa mentalidade. Porque nós falávamos o quê? Eu estou indo para a igreja assistir o culto. Quem assiste, querido, só assiste, não participa. Mas o nosso culto é muito mais do que um assistir. Nosso culto é um encontro, é um relacionamento, é onde nós damos ao Senhor, onde nós nos entregamos a Ele, onde nós falamos, onde nós ouvimos, onde nós tocamos e somos tocados, amém? E você está aqui, você é protagonista, então fica ligado. Fica ligado. Fica ligado no manto, né, pastor Jeff? Amém? Quando aquele homem estendeu a mão, ele foi completamente curado. Eu quero citar um outro texto que está em João, no capítulo 5, do 1 ao 15. Fala também da cura de um homem que estava num lugar, né, chamado Betesda, onde havia um tanque. E pessoas se reuniam em torno daquele tanque, porque havia ali uma crença, né, havia uma crença entre aquelas pessoas, de que de tempos em tempos um anjo descia, movimentava aquelas águas, e quem descesse primeiro aquelas águas era curado, e havia ali um homem que estava há 38 anos naquele lugar. Jesus chega, ao ver aquele homem, ele pergunta, você quer ser curado? Queridos, alguns de nós iriam se ofender com essa pergunta. Você está num lugar onde as pessoas buscam cura, deitado numa maca, claramente impossibilitado de movimentar-se. Chega um camarada e diz assim, você quer ser curado? Ele responde, Senhor, eu quero, mas eu não posso, porque toda vez que as águas se movem, alguém desce primeiro que eu. E Jesus fala assim, você quer? Então Jesus o desafia. Presta atenção, Deus está desafiando pessoas aqui. Você está aqui? Amém? Deus está desafiando. Então Jesus olha para ele e diz assim, levanta-te, toma a tua cama e vá. Aleluia. O que teria acontecido se aquele homem falasse, Senhor, você não entendeu? As águas, o Senhor não vai mover as águas. A palavra diz que imediatamente ele levantou-se, aleluia, tomou aquela marca e seguiu. Imediatamente ele começou a testemunhar a respeito do que Deus tinha feito. Aleluia. Em Lucas 19, Jesus encontra um homem que estava para ter a sua vida completamente transformada. Ele não sabia disso. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele estava curioso a respeito de Jesus, e ao saber que Jesus estava na região, ele corre ao encontro, mas a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Você já sacou quem é, né? Então ele sobe numa árvore para tentar ver Jesus, e quando ele está lá tentando ver Jesus, Jesus chega debaixo da árvore e diz assim, Zaqueu, desce, Zaqueu. Aleluia, desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa, eu vou jantar na sua casa. Talvez você esteja nessa situação, você fala, eu estou tentando ver Jesus, eu não sei muito bem, eu vou nesse culto, eu não sei o que vai esperar lá, eu sei lá, talvez a Dani vá testemunhar, talvez vá ter algumas pregações, eu vou ver. Jesus está dizendo para você, desce, eu vou na sua casa hoje.
Queridos, naquele momento que Jesus está na casa de Zaqueu, a palavra do Senhor diz que ali no meio daquela conversa, as pessoas estavam jantando, os discípulos estavam comendo, Zaqueu e Jesus estavam conversando. E eu gosto de uma tradução que diz assim, entre mentes, no meio daquela conversa, algo aconteceu, entrou profundamente no coração daquele homem, ele se levanta e fala assim, eu quero dizer uma coisa aqui, se eu defraudei alguém, se eu roubei algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou distribuir metade dos meus bens para os pobres. E o Senhor diz assim, hoje chegou salvação nessa casa. Jesus disse, desce Zaqueu. Zaqueu não apenas recebeu Jesus, mas deu uma resposta a ele. Queridos, nunca é sobre ser espectador. Eu fico pensando se Zaqueu tivesse falado assim, meu Deus, Jesus está aqui na minha casa, eu queria tanto conhecê-lo, eu vou ficar aqui observando para ver o que ele fala, para ver o que ele come, para ver se ele é o Messias mesmo. Não, ele foi para cima, ele se aproximou de Jesus, e aquilo que Jesus disse a ele, o desafio que Jesus fez a ele, que nós não sabemos qual foi, mas nós sabemos a resposta. Aleluia! Queridos, nunca foi sobre ser espectadores. Em Marcos 6, 31 a 44, nós temos o relato da primeira multiplicação de pães. Jesus chama os discípulos, ele dizendo assim, vamos para um lugar à parte. Eles estavam trabalhando muito, rodando todas aquelas cidades. Jesus fala para eles assim, olha, vocês estão cansados, vamos à parte para um lugar deserto para que vocês possam descansar, para que nós possamos descansar. Mas algumas pessoas viram aonde eles estavam indo e seguiram eles, e rapidamente uma multidão os cercava, e Jesus, então, compadecido daquele povo, começa a ensiná-los a pregar o reino de Deus, e a palavra de Deus diz que a hora se estendeu muito. A hora se estendeu muito. Jesus passou muito tempo falando e ministrando aquelas pessoas, e de repente os discípulos vêm e falam, Senhor Jesus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, a gente está aqui nesse lugar deserto, né? Não tem nenhum McDonald's aqui perto, nem um Burger King, nem uma churrascaria, nada, nem um prato feito, nem um PF. Despede esse povo para que eles possam ir às cidades vizinhas, possam comer alguma coisa. Jesus diz assim, dá-lhes voz de comer? Dá a vocês. Eu fico olhando, pensando, eles olhando um para o outro, dizendo assim, meu Deus, e agora? Aí Jesus fala assim, mas Senhor, eles dizem, Senhor, mas são muitos. Fala, Senhor, o que vocês têm aí? Ah, Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus fala assim, organiza esse povo aí, faz sentar grupos aí, nessa relva de 50, de 100, vai separando, vai organizando. Jesus ainda não tinha feito a multiplicação, preste atenção nisso. Imagine se você nessa situação, no lugar dos discípulos. E aí galera, vamos reunir aqui, o rango já vai chegar. Você olhando milhares de pessoas, você sabe que não tem nada. Aliás, tem 5 pães e 2 peixinhos. Vamos lá gente, senta aqui em grupos, vão se acomodando aí, fiquem tranquilos. Tudo vai dar certo. Você sabe que entre os discípulos sempre tinha uma disputazinha, né, uma briga, tal, né, como o pastor Marcelo falou semana passada, sempre uma pergunta, quem era o maior. Com certeza, Johnny, alguém perguntou assim, quem foi o boca aberta que foi falar para Jesus esse negócio do pão aí? Quem foi? Nós vamos dar um croque agora. Quem foi? Quem que teve essa ideia infeliz? Agora estamos nessa situação aqui, dizendo para milhares de pessoas que a gente vai ter que vai dar de comer a elas, e daí? Aí Jesus, depois está tudo organizado, está tudo certo, e Jesus dá graças ao Pai. Pai, te agradeço. Distribui para eles. Eram 5 pães, queridos. Eu fico imaginando, cortou em 3, 4 pedaços cada pão ali, um para cada discípulo, né? Um pedacinho. E os caras saíram com aquilo. Mas a palavra de Deus diz que todos comeram, se fartaram, e das sobras e do restante eles ajuntaram 12 cestos de pães e peixes. Aleluia!
O que teria acontecido se esse pessoal não tivesse dado uma resposta ao Senhor? O que teria acontecido? Aleluia. E por último, tem um texto, um dos mais conhecidos da Bíblia, que está lá em Lucas, em outros evangelhos também, mas em Lucas 18, 35 ao 43, um homem cego, filho de Timeu, né? Chamado cego Bartimeu. Ele ouve a respeito de Jesus e, num certo momento, ele percebe que Jesus estava passando, as pessoas comentaram, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas tentavam calá-lo e ele gritava ainda mais, e o Senhor diz: traga esse homem para cá. Esse homem se aproxima de Jesus, Jesus faz a pergunta para ele: meu querido, o querido é por minha conta. O que queres que eu te faça? Eu vi uma mensagem, né, há uns anos atrás, de um pastor muito conhecido, ele falava assim, talvez nos dias de hoje, né, Jesus perguntando para um cego por aqui, né, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, não sei, um apartamento duplex em Manhattan. Mas aquele homem fala: Senhor, eu quero ver. O Senhor diz assim: então veja. Veja. Os olhos dele se abriram e ele saiu. A princípio ele não sabia quem era Jesus, pois era cego, ele não sabia nem quem tinha curado a ele. E ele sai e vai testemunhando, e o Senhor encontra ele depois no templo e diz assim: fui eu, né? Fui eu que te curei. Mas o que teria acontecido se esse homem tivesse pedido qualquer outra coisa para o Senhor? O fato é, querido, que o mover de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, sempre vai nos desafiar a dar uma resposta. E nesse texto que nós lemos no início, texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro, nós vemos em muitos momentos, nós vemos em alguns momentos, o Senhor ordenando, desafiando pessoas a tomar atitudes. O Senhor já sabia que ia curá-lo. O Senhor disse isso aos seus discípulos quando ainda estava no local, quando foi avisado da doença de Lázaro. O texto ele não deixa sombras de dúvidas, a ponto que Jesus diz: eu vou até a cidade vamos até a Judeia, porque o nosso amigo Lázaro, ele dorme. Daí os discípulos falam: Senhor, quiseram te apedrejar poucos dias atrás lá, e o Senhor vai voltar lá? Se ele está dormindo, está bem, vai ficar legal. Daí Jesus fala: não, ele morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. Então Jesus chega àquele lugar, você conhece a história, né? As irmãs chegam compungidas de tristeza, se jogam aos pés de Jesus, e Jesus vai se aproximando, até que ele fala: digam onde está o corpo, onde foi sepultado. E ele chega diante daquele lugar, a primeira coisa que ele diz: retirem a pedra. Eu fico pensando no lugar de Jesus, com o poder que ele tinha, chegava lá, de longe erguia a pedra assim, ó, fazia. Né? Jesus fala: tirem a pedra. Tirem a pedra. O texto diz que Lázaro estava há 4 dias morto. Marta tinha alertado Jesus: Jesus, já está há 4 dias, o negócio já fede. Jesus fala: tirem a pedra. Então as pessoas vão lá e tiram, algumas pessoas tiram a pedra. Aí Jesus não ressuscita Lázaro imediatamente, ele ainda vai orar, mas: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso para que essas pessoas creiam que o Senhor me enviou e tal. Aí depois disso, Jesus então olha para aquele lugar e brada em alta voz: Lázaro, vem para fora. A palavra diz que o homem ergueu-se da gruta e veio. Então Jesus disse: tirem as ataduras dele e deixem-o ir. Queridos, vamos pensar um pouquinho aqui. Nós estamos falando sobre ser proativo, sobre ser participativo, protagonista. 4 dias morto. Você acha que estava cheirando mal já? Com certeza. Quando os homens empurraram a pedra e Jesus ainda vai orar, não sei quanto tempo, o cheiro veio. Eles tiveram que lidar com isso.
Era um ambiente de morte, era um cenário de morte. Agora pense no momento que nós estamos vivendo hoje. Se você não estava em Marte até alguns últimos dias, você deve saber que nós também estamos vivendo um cenário de morte. Você concorda comigo? Amém ou não amém? Cenário de morte. Por quê? Por que é um cenário de morte? Alguém pode dizer? Não tenha medo não, pode falar. Por que nós estamos vivendo um cenário de morte agora? Por causa do vírus. Covid-19. É verdade. Nós estamos vivendo. Talvez muitas pessoas aqui, talvez algumas pessoas aqui tiveram perdas a respeito por causa desse vírus. Na nossa família mesmo nós tivemos perdas. É um cenário de morte. Agora eu pergunto, será que o Senhor também não está nos chamando a sermos protagonistas no meio desse cenário de morte? Queridos, mas eu quero dizer, enquanto eu orava a respeito dessa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração essa verdade, dizendo, olha, vocês estão no cenário de morte, vocês também estão no cenário de morte. E eu, assim como você, disse, é verdade, Senhor. Nós estamos aí com essa pandemia mundial, tantas pessoas morrendo. Nós já estamos nos aproximando das 400 mil mortes no nosso país. Meu Deus, é algo terrível, é um cenário terrível, de insegurança, de medo. Com certeza é um cenário de morte. O Senhor disse, mas não apenas por isso. Falei, como assim, Senhor? Independente de pandemia ou não pandemia, se houvesse vírus ou não, o fato é que eu e você vivemos constantemente num cenário de morte. Não foi o vírus, não foi a Covid-19, não foi o coronavírus que trouxe apenas esse cenário de morte. Nós vivemos nesse cenário de morte. Olha o que diz Efésios no capítulo 2. Eu vou ler para você os versículos 1, 5 e 6. Versículo 1 diz assim: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. O versículo 5 diz: Deus deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto pela graça sois salvos. E o 6 diz: Deus nos ressuscitou. Quem recebe ressurreição é porque ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, aonde quer que exista uma pessoa que não nasceu de novo em Cristo Jesus, é um cenário de morte. Aí eu pergunto, uma igreja espectadora, uma igreja que assiste culto, uma igreja que está olhando o cenário acontecer, não vai fazer muita diferença em cenários de morte. Ou você já convidou algum defunto para vir no culto? Morto mesmo. Dá uma passada lá no cemitério, dá uma olhadinha nas placas, está aqui. Né? Para não citar ninguém, né? Ninguém se sentia amaldiçoado. Valdeir de Brito, nascido em 20 de abril, terça-feira fica a dica, 20 de abril de 1979, morreu tal. Meu querido, vejo que não tens nada a fazer hoje. Gostaria de ir comigo ao culto na comunidade AME? Quem convida morto para ir no culto, querido? Em cenários de morte, querido, é necessário uma mentalidade protagonista. Amém? Você está aí? Em cenários de morte, quem assiste culto, quem está contemplando as coisas, quem é espectador, não vai fazer muita diferença, mas o Senhor nos chamou para esse tempo, chamou a mim e a você, para sermos protagonistas da nossa geração, amém? Cenários de morte, queridos, exigem uma postura de fé, aleluia. Nós precisamos ser aqueles que removem as pedras. Porque a ressurreição, querido, é só Jesus quem pode fazer. Mas Ele quer usar a mim e a você para remover pedras, para remover ataduras, para remover lenços do rosto. Pedras, queridos, são
obstáculos que se colocam entre Jesus e aqueles que estão mortos. Jesus pode removê-los sozinho? Pode, mas ele escolheu fazer isso por meio de pessoas. Queridos, o princípio mais objetivo que temos a respeito desse assunto na palavra de Deus está na carta de Tiago, quando ele diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados a Deus, a fim de serem perdoados os vossos pecados. Quem perdoa pecado, querido? Quem perdoa pecado? Deus. Por que ele perdoa pecados? Porque foi Ele quem pagou o preço pelo nosso pecado na cruz. Só Ele. O apóstolo João vai mais longe, ele diz assim: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor é quem perdoa os pecados. Mas o apóstolo Tiago fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Queridos, ser igreja, uma igreja proativa, uma igreja relevante, uma igreja protagonista, vai nos colocar sempre nessas duas situações. Ou nós estaremos permitindo que alguém tire as nossas faixas, ou a gente vai estar tirando as faixas de alguém. Queridos, a ressurreição Jesus faz, mas as faixas Ele delegou a nós, como igreja, para ir tirando. E por quê? Queridos, eu fico imaginando que quando Jesus dá o brado, Lázaro vem para fora, pelo poder da palavra de Jesus, porque a voz daquele que disse Lázaro vem para fora, foi a mesma voz que disse haja luz e houve luz. A voz da criação, e quando ele disse Lázaro vem para fora, Lázaro foi completamente restaurado no seu corpo. Ou você acha que Lázaro ressuscitou meio apodrecido, um dedo caindo, um olho faltando? Eu não creio nisso, eu creio que Lázaro ressuscitou completamente restaurado, mas eu creio também que as faixas e os panos ainda tinham cheiro de morte. E por quê? Porque Jesus queria ensinar algo, tanto para Lázaro quanto para as pessoas que estavam se envolvendo. Lázaro e as pessoas que o ajudaram tiveram que lidar com o cheiro daquelas faixas. E essas faixas, querido, fala das consequências, das sequelas da nossa vida naquele estado de morte. E aí nós precisamos nos lembrar, nós precisamos, por meio de um processo, reconhecer o que o Senhor fez em nós. E Deus escolheu objetivamente usar pessoas para fazer isso. Pessoas que também têm faixas fétidas, como nós. Queridos, muita gente pensa que a igreja é um lugar de gente perfeita. Na verdade, a igreja é o lugar dos enfaixados. A diferença é que nós fomos ressuscitados por Jesus. Agora, se nós queremos ser relevantes, nós precisamos entender isso, que nós estamos ou permitindo que outros tirem as nossas faixas, ou servindo a outros, removendo as faixas deles. E aí é onde o nosso orgulho pega. Nós preferimos esconder as nossas fraquezas, nós preferimos ocultar as nossas podridões. O Senhor me faz lembrar agora aqui que o profeta Isaías diz que a nossa justiça é como trapos de imundície. Trapos, faixas de morte, com cheiro de podridão de morte. E nós vamos sendo desenfaixados à medida que nós vamos expondo o nosso coração. Nós vemos três dimensões ali em que Lázaro estava impedido, obstruído. A Bíblia diz que ele tinha um lenço sobre o rosto. Ele tinha faixas, amarras, ataduras nos pés e mãos. Queridos, o lenço sobre o rosto fala sobre uma distorção da nossa identidade. O rosto fala sobre identidade, sobre quem nós somos. Esse rosto lindo que você tem, não ouvi nenhum amém. Estão com baixa autoestima. Eu vou repetir. Esse rosto lindo que você tem
É único. Ninguém mais na face da terra tem um rosto como o seu. O que está lá no seu documento de identificação? Não é uma foto do seu pé. Não é uma foto do seu, joelho. É uma foto do seu rosto. Eu não vou me aguentar. Se bem que tem gente que tem uma carinha de joelho, né? Mas é um rosto lindo, maravilhoso. Eu tentei, pastor Jeff, eu tentei. Mas foi mais forte que eu. É o seu rosto. Esse lenço sobre o rosto fala sobre distorções de identidade. Quem é ressuscitado por Cristo ainda traz sobre si esse lenço, não sabe exatamente quem é, não sabe a sua verdadeira identidade ainda é confuso, ainda está com as marcas daquilo que foi dito, daquilo que foi vivido. Queridos, nós temos trabalhado intensamente no Ministério de Cura e de Libertação, e nós vemos tão presente na vida das pessoas as marcas e as distorções na identidade, que vem por meio de abusos, abandonos, de privações extremas, rejeições, dores, sofrimentos terríveis, que deixam marcas. As pessoas começam a se identificar tanto com todas essas coisas, que elas começam a acreditar que elas não merecem nada de bom, que elas nunca vão chegar a lugar nenhum, que elas não são dignas de estar na presença de Deus, elas têm a sua identidade distorcida. E a igreja é o lugar onde identidades são restauradas. Mas aí, nós estamos com o rosto coberto, a nossa identidade confusa. Nós entramos na igreja e o diabo já não consegue mais nos prender naquele lugar de morte, perdeu. Então ele sutilmente senta ao nosso lado no culto, porque até assistir culto, até o diabo assiste. Pastor, que heresia é essa? A palavra de Deus diz no livro de Tiago. Se você diz que há um único Deus, não conta nenhuma novidade, até os demônios creem nisso. A palavra de Deus diz. Eles creem e tremem. Então o diabo senta do seu lado e fala bem assim: agora você está aqui, beleza? Mas eu quero ver quando as pessoas conhecerem a tua história aqui, saberem quem você é. Eu quero ver. Você vai contar? Você vai contar de todos os seus relacionamentos? Você vai contar o que você fazia lá na empresa? Na tua velha vida? Você vai contar as coisas do seu casamento? Você vai contar seu adultério? Você vai contar que você é um adúltero? Você já roubou? Você vai falar sobre os seus vícios? Eu quero ver. O diabo nos lança uma semente de religiosidade. Nós pensamos, não. Então é isso, eu preciso então agora buscar Deus, eu preciso consertar minha vida, eu preciso me santificar. E de preferência, enquanto eu faço isso, que ninguém saiba quem de fato eu sou. Ninguém conheça a minha verdadeira identidade. Mas, queridos, eu quero dizer, Deus está falando com pessoas aqui. Essas coisas não são a sua identidade. Isso é um lenço de morte que ainda está sobre o seu rosto. Mas o Senhor te trouxe aqui para que ele seja removido. Aleluia! A palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, todos nós, contemplando a face de Deus, com o rosto descoberto, contemplando a face de Deus, a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, segundo a imagem do Senhor, que é o Espírito. Querido, só é transformado quem remove o véu, é com o rosto descoberto. É com o rosto descoberto. Então não tenha medo, o Senhor te trouxe aqui para usar pessoas para remover as tuas faixas, para remover o teu véu. Isso é parte essencial de ser igreja. Ser igreja é isso. Ou nós estamos sendo libertos das nossas faixas, ou nós estamos ajudando outros. E às vezes as coisas acontecem simultaneamente, queridos.
Não existe essa de, não, primeiro eu fico perfeito, fico zero bala, daí sim eu vou poder ajudar alguém. Quando Deus solta um braço seu, querido, solta o braço esquerdo, você já pode chegar para alguém e falar assim, olha, esse braço esquerdo teu aí pode ser liberto. Com que autoridade você fala isso? O meu está liberto aqui, ó. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí? Queridos, as coisas acontecem simultaneamente. Muitas vezes nós temos marcas, essas marcas que eu falei na nossa identidade, marcas de rejeição, estruturas familiares que semearam durante anos, às vezes décadas, sentimentos de não merecimento. Então nós chegamos na igreja, nós sentimos a presença de Deus, mas essas coisas não saem automaticamente. Então um dia você está aqui tão feliz, você se alegra tanto em vir na igreja, e daí você está aqui no final, e de repente tiver uma pessoa que você admira tanto, que você vê tanto Deus na vida dela, de repente ela passa, não percebe você, não te cumprimenta e... você já vai para casa, já meio assim. Você fala, como assim? Como assim? Não me cumprimentou, nem me olhou na cara. E aí, o nome da igreja ainda é AME. Ai, ai, ai. E ainda é AME o nome da igreja. Que amor é esse? Nem olha na cara da gente. E aquilo começa a fermentar. E daí o Espírito Santo vem e fala assim, vai lá, fala com a pessoa, talvez ela não tenha te visto, talvez ela não percebeu, ela estava ocupada, estava com a cabeça em outro lugar. Vai lá, abre teu coração, fala com ela. Fala que você ficou chateado. Fala que você lida com isso. Aí você pensa assim, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar? Vão pensar que eu sou infantil? Vão pensar que eu sou imaturo? E daí? E não é? Ou você acredita que quem está pregando aqui é perfeito em tudo? Querido, quando eu estava falando com o pastor Marcelo, eles me desafiaram a pregar essa palavra, está queimando no meu coração. Eu falei para eles assim, olha, vamos lá, a palavra é de Deus e amém. Mas eu quero agradecer vocês, por vocês terem a coragem de ajudar a tirar as minhas faixas. E vocês lidarem com o cheiro que ainda tem. Queridos, então a gente fica tentando proteger. Então vem o orgulho. Então vem o orgulho e fala, não, deixa isso para lá. Mas aquilo não sai. E de repente, você fica desanimado. Aquela vontade de vir ao culto. Hoje eu estou tão cansado, essa semana foi difícil, acho que eu vou ficar em casa. Ou vou assistir online mesmo, né? Aí coloca lá e vai lavar a louça, né? Vai pentear o cachorro, fazer a unha. Deus está falando aqui, hein? Fazer a unha, sabe? Está desconectado já e de repente aquele fervor, aquele amor vai se acabando e daqui a pouco está longe. Por quê? Porque quando nós queremos ocultar esses panos fétidos, a gente se afasta das pessoas para que elas não sintam cheiro. Então a gente se afasta do lugar da cura, a gente se afasta do lugar da nossa libertação. Queridos, mas esse aqui é o lugar, Deus te trouxe para te dizer isso hoje, é o lugar onde as nossas faixas são removidas e onde Deus vai usar você para remover faixa de outros também. Porque, queridos, no lugar onde todo mundo está enfaixado, a regra da casa é a misericórdia. Queridos, já foi tempo da igreja espectadora, a nossa geração clama. Você com certeza está dentro de um contexto familiar, de trabalho, onde você está, e existe um clamor por uma resposta dos céus. Não há tempo como esse, onde as pessoas estão se perguntando, aonde está Deus?
Eu vou te responder. Jesus disse: se alguém vier dizer a você, falando, o reino de Deus está aqui, está ali, está acolá, não acreditem, ele disse, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aonde você está, o reino de Deus chegou, o Espírito de Deus chegou. Não existe mais espaço, não existe mais tolerância para ficar assistindo nada. Há um clamor. E não é preciso perfeição para isso, nós estamos caminhando para a perfeição nele, pela graça dele. Aleluia. As ataduras, querido, nos pés, falam de uma mudança de conduta, porque caminhar, a Bíblia fala que nós devemos caminhar na luz que já alcançamos. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia diz que cada um caminhe na medida da sua fé. Caminhar fala de conduta, fala de uma transformação de conduta. E nós vamos precisar de pessoas para liberar os nossos pés, para mudar a nossa conduta. A palavra de Deus diz que nós somos incapazes de ver as nossas próprias mazelas, nós somos limitados. É por isso que o salmista Davi diz assim: sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Mas houve um momento na vida de Davi, mesmo clamando ao Senhor, ele não enxergou o seu pecado, ele precisou de Natã. Ele precisou de Natã chegando e falando assim: ó rei, te contarei uma história. Ó rei meu querido, meu parça. Havia um homem que tinha muitas ovelhas, muitas cordeirinhas. E daí tinha um que tinha apenas uma. E esse homem foi lá e queria comprar a ovelha daquele homem. O homem disse: não, mas eu só tenho essa. Ela é minha ovelhinha querida, dorme comigo aqui na minha cama. Aí esse homem que tinha muitas ovelhas, ele vai lá e mata aquele homem e toma a sua ovelha. Davi já puxou da espada. Quem é esse incircunciso filisteu? Esse cara merece a morte. Esse cara merece a morte. Tem que ser executado imediatamente. Quem é? Daí Natã fala: és tu. Esse homem é você. Esse homem é você. E Davi cai. Eu pequei. Davi precisou de Natã para tirar a venda dos seus olhos, querido. E a conduta, nossa conduta é mudada na dinâmica dos relacionamentos. É interessante, querido, você vê Jesus caminhando com os discípulos, eles eram todos tortos, eram invejosos, eram violentos, irados, desonestos alguns, outros eram carentes. E Jesus, ele não passa um filtro assim, Jesus vai caminhando com eles. E à medida que as coisas iam acontecendo, por exemplo, a mensagem do pastor Marcelo da semana passada, que Jesus caminhava com os discípulos, de repente, surgiu entre eles uma discussão: qual de nós será o maior? E eles têm a pachorra, a cara lavada, de perguntar para Jesus: Senhor, o senhor está aí, né, não está fazendo nada, né? Está desocupado? A gente quer fazer uma pergunta aqui, né? Responde aqui para a gente: qual de nós é o maior? De Jesus fala assim: só por Jesus. Fala assim: gente, não é assim. Daí Jesus os confronta e fala, traz uma criança para o meio e fala: olha, quem nos tornar como essa criança não vai poder nem entrar no reino de Deus. Estão preocupados com quem é o maior. Aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. Seja o que sirva aos outros. Então Jesus, ele vai tratando na caminhada, querido. Mas ele escolheu usar pessoas.
Nós temos essa ferramenta preciosa do discipulado, que não é algo que nós inventamos, ou uma estratégia para organizar a igreja, é um princípio do reino de Deus. Jesus fez isso, Jesus falou para os discípulos, façam discípulos de todas as nações. E discipular é isso, é caminhar junto, é ir corrigindo a conduta à medida que a gente caminha. Vai! Agora a gente não pode, mas vai com teu discípulo no jogo de futebol. E lá no calor da torcida, na hora que a coisa explode, você vai conhecer ele. Quando o juiz não apita aquele lance, vai manifestar o capiroto ali na hora. Vai tudo para fora, toda aquela coisa bonitinha do culto aqui, mãos levantadas, língua estranha. Vai sair uma língua bem estranha lá. E daí é a hora de... Fala nada, dica para quem está começando a discipular agora. Fala nada na hora não. Deixa, vai embora. Vai que vem mais coisa. Deixa rolar, vai. Fica ali. Fica ali, vai que vai mais, né? Aí depois senta naquele cafezinho. Ô, meu querido, como que você tá? Tudo bem? Então, sabe aquele dia lá no jogo? Ele já vai falar, aquele árbitro miserável, né? Pois é. Então, vamos tirar uma atadura aqui dos pés. Comportamento, conduta. Você pensou o quê? Você ia chegar na igreja e via um anjo do céu toda vez. Às vezes Deus mostra. Hoje ao final do culto das 8 horas aqui, alguém veio contar um testemunho lindo aqui. Na semana passada, o pastor Marcelo pregou sobre Lázaro apenas no culto da noite. Nos 2 primeiros ele pregou sobre essa questão da disputa de quem ser o menor. E essa pessoa estava no culto da manhã. Então ela não ouviu a mensagem do pastor Marcelo. No entanto, ela me contou que durante o louvor, enquanto o Walter estava cantando aqui, quando ele chegou naquela parte da música que diz assim, a voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Ele viu o Senhor Jesus aqui em cima, e o Senhor Jesus falava assim, vem para fora, Lázaro, vem para fora, Lázaro. E o Senhor chamava pelo nome dele, falava pelo nome dele, vem para fora, fulano. E Jesus começava a falar o nome de várias pessoas que estavam aqui, dizendo bem para fora. E ele nem sabia o que o pastor Marcelo ia pregar. Então, às vezes, o Senhor revela dessa maneira. Mas a maior parte das vezes ele vai usar pessoas para dizer, olha, essa conduta. Não de uma forma de acusação ou apenas uma repreensão, mas diz assim, isso está impedindo você. Porque Jesus disse assim, desatai-o para que ele possa ir livremente. Queridos, o Senhor nos chamou para permitir que alguém tire as nossas ataduras e nos usar para tirar ataduras de outros. Mas sabe o que é o mais precioso, querido? Porque aquilo que vai acontecendo na nossa vida se torna o nosso principal testemunho. A Dani que o diga, né? Talvez alguém disse sobre a Dani, se a Dani for para a igreja, aí até eu vou. E eu contei aqui de manhã sobre um testemunho pessoal, que eu vi alguém que era tão ruim na minha época de exército. Era um sargento, o cara era tão... Ele brigava com todo mundo, ele ponderava com os superiores, ele brigava com os companheiros, ele acabava com os cabos soldados, ele era uma pessoa perturbada, endemoniada mesmo. Mas não por força de expressão, ele era endemoniado mesmo. E esse cara assim, todo mundo ficava cheio de dedos, olha, fulano, não tem. Aí um dia sempre assim, um dia a água bate, né, no queixo, e a coisa apertou, e um companheiro, um outro sargento lá, que sempre o chamava para ir na igreja, falou, fulano,
Quer ir na igreja comigo? Não. Está tão mal aí, está deprimido. Está nessa situação. Ele falou, quer saber, eu vou. Começou aí. Quando as pessoas souberam que aquele cara estava indo na igreja, começaram a falar para esse cara, fulano está indo aí? Não boto, não acredito. Eu não acredito. O cara tá indo. Cara, se esse cara se firmar na igreja, eu vou para a tua igreja também. Queridos, aquela igreja no culto de domingo parecia formatura do quartel. De tanto milico lá. O ministro de louvor não falava, vamos se colocar em pé. Ele falava, bateria, atenção! Sentido! De tanto milico que tinha lá, porque as pessoas falaram assim, cara, esse cara não tem jeito. Esse cara não tem jeito. Se esse cara mudar, eu vou. E ele foi, se firmou, ele começou a mudar e esse sargento começou a cobrar. Você falou que ia. Som. Queridos, aquilo que o Senhor vai fazendo, as ataduras que Ele vai tirando da sua vida, elas se transformam no seu principal testemunho, no seu principal argumento. Então não se preocupe, não é a tua eloquência, não é, o teu vocabulário, não é isso que vai impactar as pessoas. O que vai impactar as pessoas é aquilo que elas verem de vida em você. E a regra da casa, lembra? Você nunca mais vai esquecer isso. É a misericórdia. Você fala, venha e vê. Venha e vê. Foi o que aconteceu com Natanael. Quando André vai e fala assim, encontramos o Messias. Ele diz assim, mas de onde esse cara? É o Jesus de Nazaré. De Nazaré? Do sítio louco? Não. Gente, eu posso falar porque eu nasci lá e fui criado lá. Ninguém mais pode falar. Do sítio louco, pode vir alguma coisa boa do sítio louco? Aí André fala assim, venha e vê. Não vou te explicar muito. E ele vai se aproximando e Jesus olha para ele já ao longe e fala assim, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo nem engano algum. Ele fala, de onde você me conhece? Aí Jesus fala assim, antes de André te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. É no poder do Espírito Santo, querido. É aquilo que Deus está falando com você. É o que Deus está fazendo na sua vida. E se alguém não acreditar muito, você fala, vem e vê. Vem e vê. Aleluia. Não vai voltar? Não? Tá bom? Então deixa eu tirar isso. Obrigado. Amém? Você está aqui ainda? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque em pé. Essa hora. Aleluia. Hoje, o Senhor quer restaurar pessoas aqui. Talvez você esteve muito tempo longe, porque você foi enganado por uma visão religiosa, uma mentalidade religiosa. Ou porque você estava perto, mas a sua mentalidade ainda era uma mentalidade espectadora. E muitas vezes você se perguntou, por que as coisas não acontecem? Eu estou sempre perto, eu estou sempre ali olhando, eu estou sempre ali ouvindo. Mas o Senhor disse, é mais do que isso, Ele quer uma resposta sua. Ele está perguntando hoje, o que queres que eu te faça? Ele está dizendo, levanta e anda. Ele está dizendo para alguns aqui, desce dessa árvore, vamos lá até a sua casa, tem algumas coisas que eu quero te dizer, que é só para você. Jesus não permitiu que nem mesmo nós soubéssemos o que Ele falou para Zaqueu. Foi entre ele e Zaqueu somente. O que Deus quer falar com você é nesse nível, no nível pessoal, no nível de intimidade, não mais um número na multidão, não mais apenas uma experiência no meio
de uma reunião, mas uma experiência pessoal com Deus. Pessoal com Deus. E eu quero orar com você nesse momento, enquanto nós adoramos ao Senhor. Porque é na adoração, é contemplando a glória de Deus em adoração, que nós somos transformados pela sua glória. Aleluia, aleluia. E Ele vai usar pessoas para ajudar você. E nós somos uma igreja formada por esses enfaixados, que estão sendo libertos, estão ajudando outros a serem libertos também. E Deus está te chamando, venha, vem e vê. Vem e vê. Aleluia. Eu te conheço. Aleluia. O Espírito Santo me pede para dizer aqui, eu te conheço. Antes que alguém te chamasse para o culto, para este culto, eu te vi. Eu já te via. Eu já sabia do teu coração. Eu já sabia das tuas questões. E as perguntas que você fez. E disse, Senhor, eu preciso de respostas neste culto que eu vou, Senhor. Ele já tinha ouvido.